Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira, que não é dia de estudos normais aqui nos Caminhos de Amor e Paz. Eu, antes de mais, quero começar por agradecer a todos as preces e as boas vibrações que tiveram a gentileza de fazer por mim, que me chegaram e que me ajudaram bastante a ter energia para estar aqui hoje convosco. Tenho primeiro que tudo que vos agradecer, por pedir ao alto bênçãos para todos vós, como sempre. Eu peço, mas neste caso particular, em meu nome. E assim, visto eu já estar bem hoje e não ter feito ainda nenhum estudo, não ter estado convosco em nenhum dia desta semana, resolvi hoje, por intuição, vir-vos falar de felicidade. Através de um texto que li numa revista espírita, do nosso querido amigo Richard Simonetti, escritor espírita, regente de um centro espírita no Brasil, e que já nos abandonou, ou seja, já regressou a casa, ou seja, abandonou no sentido da forma física, que ele estará sempre com todos nós por certo. E assim, queridos amigos, vamos começar como sempre com uma prece. Eu atrás de mim tenho a cotovia, um dos símbolos da felicidade, que nos lembra a liberdade que o estudo e a evolução humana nos vem trazendo, não é? Assim, e a felicidade que isso nos dá, não é? Na ascensão para mundos melhores, para mundos mais felizes, que é o objetivo de todos nós. Assim, queridos companheiros, eu sugiro a todos que fechem os vossos olhos, que assim me entenderem, que levem o seu coração e a sua mente ao alto, no sentido de nos juntarmos à energia cósmica, divina e universal, à luz maior, que é derramada pelos nossos mentores, pelos mestres maiores, entre os quais se inclui o regente planetário do planeta Terra, que é o Cristo Jesus, um mestre ascensional. Vamos receber toda essa energia, pensando connosco mesmo que queremos recebê-la em forma de luz harmoniosa, de paz, de amor e de cura. Essa luz que vai fortalecer o nosso corpo físico, a nossa mente, dando-nos assim ânimo a continuarmos a nossa caminhada com mais pacificidade, com mais amor uns pelos outros e com mais alegria. Amado Mestre Jesus, te pedimos nesta hora que fiques com cada um daqueles que nos ouvem agora ou que nos vão ouvir depois. Nos envolves, Pai Celestial, uma bola de luz, divina, brilhante, diamantina, e que todos nós possamos dar as mãos e formar uma grande corrente de luz em volta do planeta Terra. E essa corrente vai se ampliando à medida que cada um de nós vai dando as mãos a mais um irmão nosso. E assim vai se alargando, envolvendo todo o cosmos. Corrente feita não só por humanos, mas por todos os espíritos de amor, luz e paz, que querem construir o bem com alegria e com amor. E fica connosco nestas reflexões de hoje, e que assim seja. Gratidão. Queridos amigos, eu sinto-me muito grata por estar aqui convosco hoje. E mais grata me sinto pelo texto que vou partilhar convosco e que vamos refletir em conjunto, porque de facto nós esquecemos no mundo de hoje, que é um mundo que está
está pesado por todas as circunstâncias dos nossos pensamentos e dos pensamentos de todos aqueles que nos envolvem, que nós nos deixamos também envolver, que faz parte, não é, do processo de evolução que a Terra e nós humanos na Terra estamos a viver neste momento. Mas isso não nos pode deixar tirar o foco do nosso trabalho aqui neste planeta. Nós somos seres abençoados, somos filhos da energia criadora, somos seres de luz em essência, não é? Somos seres de luz em processo construtivo e evolutivo, independentemente dos processos por que tenhamos que passar. E são sempre processos curativos, mesmo que eles se apresentem como doença, eles são curativos ao nível da alma. E devemos ter sempre muita gratidão, aceitar os momentos por que passamos com a força que nos é possível, e todos sabemos que são momentos que às vezes de força nós temos muito pouco, mas temos que fazer um esforço grande, não é? Temos que fazer um esforço grande. Então, o texto que eu vos trago hoje, ele está na revista Verdade e Luz, que é uma revista espírita, como eu disse há pouco, na edição é o número 86, setembro-outubro de 2019, já é uma revista que não é nova, e como não há acaso, ela caiu nas mãos ontem. E também não é um acaso eu ter aberto na lição do texto, que para mim foi uma lição, não é? No momento que estava a atravessar, e que se intitula A Favor da Felicidade. É, como vos disse, um texto de Ricardo Simonetti, que se baseia em vários outros livros e outros pensadores, e até em estudos científicos. E diz-nos assim Richard Simonetti: as pessoas felizes são mais queridas pelos outros e tendem a ser mais tolerantes e criativas. E só neste parágrafo nós já estamos a ver que se as pessoas felizes tendem a ser mais queridas pelos outros, aqui temos a lei da sintonia, não é? Ou a lei da atração, não é? Esta observação é do psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Depois de pesquisar o assunto durante décadas, concluiu que a felicidade é a soma de 3 coisas diferentes, e são elas o prazer, o envolvimento e o significado. Eu, quando li estas 3 coisas, fiquei a pensar. Mas Richard Simonetti não me deixou pensar muito, porque logo a seguir vem a explicação, e eu, curiosa como sou, fui logo ver a explicação e deixei-me de pensamentos. Então é o seguinte: as suas conclusões do professor Martin Seligman aproximam-se das ideias espíritas, portanto é oportuno determos-nos nestes 3 pilares que ele propõe. Então, relembrando, os pilares são o prazer, o envolvimento e o significado. Vamos começar então pelo primeiro pilar, que é o prazer. E diz-nos assim Richard Simonetti: prazer é aquela sensação agradável que sentimos quando ouvimos uma boa música, uma anedota engraçada, lemos um livro envolvente, assistimos a uma comédia no cinema, teatro ou televisão, quando temos uma boa conversa com um amigo, quando namoramos ou quando comemos chocolate, esse manjar dos deuses. Seligman considera que o grande erro da sociedade contemporânea é concentrar a procura da felicidade apenas neste pilar. E tem razão. As pessoas acabam por confundir prazer com felicidade, deslizando para vícios e excessos que apenas complicam a existência, tais como o cigarro, o álcool, as drogas,
a glutonaria, ou seja, os comilões, o gosto de comer, ou a promiscuidade sexual, que proporcionam muitos prazeres ao princípio e depois muitos problemas e muitas dores. É bom lembrar o poema do poeta alemão Friedrich Ruckert, que viveu entre 1788 e 1866. Nós não conhecemos muito o nome deste poeta alemão, mas conhecemos já estes poemas. E vocês vão me dizer se sim ou se não, porque eles já vos vão ser familiares. E diz assim este poema: o coração tem 2 quartos, moram ali, sem se ver, num a dor, noutro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no outro quarto adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. E este poema diz-nos exatamente o cuidado que temos que ter com este tipo de emoção, não é? Que é o prazer. E continua Richard Simonetti. Seria interessante considerar-se a observação de Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, que disse: o prazer de uma boa ação é o único prazer sem mistura de dor. A este propósito, no livro Ação e Reação de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz Silas: pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir, e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. E vejam como o prazer acaba por se transmutar do prazer banal, do prazer mais físico ou mais materializado, da vibração do mundo em que nós vivemos, que é um prazer efêmero, que é um prazer que quando nós abusamos dele nos causa dor, que é um prazer que está de alguma forma desequilibrado se ele não se sustentar em princípios que são mais profundos e que são princípios da própria alma. E nesse caso, este prazer, se não for assim sustentado, acaba sempre por causar alguma dor, de uma forma ou de outra. Mas se esse prazer for sustentado em princípios mais nobres, tais como aqui Sila nos indica, nós já sentimos uma felicidade eterna, nós já sentimos que esse prazer não foi efêmero, no sentido de ser rápido ou de acabar rápido, mas que deixou algo semeado ou plantado no nosso coração e que nós muito tempo depois ainda o vivenciamos com grande alegria. Ou como nos diz aqui o Camilo Castelo Branco, o prazer de uma boa ação é o único prazer sem mistura de dor. Porque quando nós nos doamos aos outros, quando nós pomos o bem em ação, quando nós fazemos algo que transcende-nos a nós mesmos e que leva algum ânimo a alguém de alguma forma, nós acabamos por ter esse prazer no nosso coração por muito tempo e não nos causa dor. Agora vamos ao segundo pilar da felicidade. Portanto, aqui já vimos que o pilar do prazer, indicado por este investigador americano, psicólogo, é a transmutação de um prazer físico e efêmero que causa dor de dor para um prazer mais sublimado e mais equilibrado
em que se pode equilibrar a parte do prazer físico ou da ação física na matéria com os princípios maiores de uma satisfação ao nível da elevação do próprio espírito, a nível da bondade, ao nível de nos transpormos a nós mesmos. O segundo pilar é o envolvimento, e diz-nos ele, o envolvimento trata-se do empenho numa atividade procurando fazer bem feito aquilo que é a nossa responsabilidade, seja na nossa profissão ou fora dela. Podemos dizer que a diferença entre um emprego aborrecido ou estimulante está na nossa própria atitude e não na atividade que exercemos. Nunca é demais lembrar a velha história de dois operários que se encontravam a assentar tijolos e perguntamos ao primeiro: o que é que está a fazer? E ele, zangado, disse: estou a levantar uma parede. Perguntámos ao segundo: o que é que está a fazer? E ele, entusiasmado, afirmou: estou a erguer uma catedral. E não é só no emprego, há outros meios de envolvimento. Aprender a tocar um instrumento musical, especializar-se em culinária, praticar yoga, fazer exercícios físicos, integrar-se numa organização, frequentar um curso. Resumido, é preciso que estejamos sempre ativos, a trabalhar e a aprender, deixando de ter a atitude de Januária da música de Chico Buarque. Indiferente na janela, ela vê a vida passar, diz a música. A este respeito, leitor amigo, repare na questão 943 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E a espiritualidade responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que usa as suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta as suas vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E vamos para o último pilar, que é o significado. Ainda em relação ao segundo pilar, envolvimento, no fundo aqui o que nos está a dizer Simonetta é que nós temos que dar significado àquilo que fazemos. Temos que nos empenhar, nos envolver e nos focarmos naquilo que estamos a fazer. Ver para além de um trabalho, de uma atividade, ver algo de maior, entender o que estamos a fazer numa perspectiva de um bem maior, não só a nós, mas àqueles que estão à nossa volta, porque não fazemos nada nunca sozinhos. E agora o último pilar, significado. E diz-nos ele, dar significado à vida é também fazer atos de altruísmo ou de bondade, colaborando num serviço a favor do próximo, aproveitando, se for possível, as nossas próprias habilidades. O Espiritismo situa-se na vanguarda deste tipo de envolvimento, esclarecendo que é preciso dedicarmos-nos ao esforço do bem para sermos felizes. É por isso que há tantas instituições espíritas dedicadas à filantropia, tendo em consideração a recomendação básica contida na máxima de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Stillman mediu em laboratório os efeitos do prazer, do envolvimento e do significado na felicidade das pessoas e descobriu que os maiores níveis estavam relacionados com o significado. Um gesto de bondade, ajudar alguém, cuidar de uma criança, atender o necessitado, contribuir para uma causa justa e trabalhar por ela pode, realça ele, aumentar 2 meses o nível de felicidade. Vejam bem. Experimente, caro leitor, e ficará tão feliz com os seus pequenos gestos de bondade
que se vai empolgar e desejar ser bom o tempo todo. Jesus deixou isto bem claro ao proclamar que o maior no reino de Deus, o estado íntimo de paz e felicidade, é esse o reino de Deus, é o nosso estado íntimo de paz e felicidade, é quem mais serve. Quanto mais servimos, mais amplas serão a paz e a felicidade dentro de nós. E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos a Richard Simonetti e a toda a sua pesquisa, mas principalmente a este incentivo à felicidade, à leveza. Incentivo esse com base em estudos científicos, que nos vem mostrar que, de facto, os homens de hoje, os homens da ciência, estão a aproximar-se daquilo que os sábios de antigamente diziam. Já Buda o dizia, que a felicidade e o caminho do meio era a essência da vida do homem. Jesus vai nos demonstrar exatamente essa leveza e essa paz. Allan Kardec vai reforçar, e tantos outros filósofos que trabalham alinhados com a luz maior, de acordo com as leis cósmicas e universais, nos vêm dizer que o caminho da nossa evolução é, por um lado, termos alegria e prazer naquilo que nós fazemos, com bondade, com foco no hoje, no agora e no presente, a bem da construção do bem em ação, por nós e pelos outros. Queridos companheiros, vamos para uma breve prece de encerramento. Eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao mais alto. Amado Pai Celestial, aqui reunidos como irmãos de uma só essência, de energia divina, te agradecermos todas as intuições, todo o ânimo, todos os fluidos que foram derramados sobre todos nós, neste incentivo de alegria, nesta força de bondade para nos tornarmos seres melhores, estudando as leis cósmicas e universais, estudando a nós mesmos e entendendo o nosso tempo maior que está dentro de nós, que é a nossa consciência. Te pedimos que fiques com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos companheiros, muita gratidão eu sinto no meu coração por estar hoje aqui convosco e desejo a todos uma noite abençoada, uma noite muito feliz, que a vossa mente e a minha possam vibrar na luz das ideias amorosas, dos pensamentos positivos, com a alegria que Jesus nos mostrou. Amanhã vamos ter o nosso estudo sobre o livro dos médios, para o qual já estão todos convidados, e se assim Deus o permitir, no sábado vamos retomar os nossos estudos do livro do céu e do inferno, que não existem. Céu e inferno estão dentro de nós. Suzy, queres nos dizer alguma coisa? Nossa irmã Suzy está aqui hoje connosco Só também. posso dizer que gostei muito. O som hoje estava assim um bocadinho mau, quer dizer, com falhas de internet, mas gostei do estudo. Realmente aquilo que nós buscamos é felicidade dentro de nós, que não é fácil de alcançar. Não, Pois não. mas só os bravos, os corajosos estão neste momento na Terra. Ah, é? Isso dá um certo ânimo, não é? Ah, São os bravos e os corajosos. Realmente aquilo que nós estamos a viver, de facto, não é simples. não. Não, os espíritos, há várias razões para nós estarmos aqui, nós todos sabemos, mas os que para aqui vêm ou pedem para vir são aqueles que têm já uma coragem, uma fé determinada, e que possamos todos amparar-nos uns aos outros, porque as provas a que somos confrontados exigem de nós muita união. Uma noite abençoada para todos. Até amanhã, Sim, se Deus senhora. me permitir, querida.